Olá, você está na 7ª temporada da Reconnect. O espiritismo abraçou a Umbanda? Saiba agora, na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Se você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião aqui da TVC, afiliada à TV Cultura, canal 5.1 HD. E aqui você sabe, somos um programa leve, laico e plural, que falamos sobre todas as vertentes e assuntos espiritualistas para você se reconectar junto com a gente. E hoje aqui sempre, aliás, hoje não, sempre. Hoje sempre. Ontem, anteontem, amanhã, Roberto Leão. E aí, Roberto? Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pelo nosso conhecimento, reconexão e conexão espiritual. Como sempre, com temas interessantes até pra gente, né? Muito. A produção sempre busca uns temas assim que a gente fica, nossa, como é que a gente vai falar sobre isso? O que é que a gente pode aprender em relação a isso? O Bernardo nos ajuda nesse ensinamento. Eu tento entender, não aprendo nada, mas é muito interessante para mim estar aqui porque tem ar-condicionado. Roberto, me diz uma coisa, cara. A gente ouviu falar durante muito tempo de alguns centros espiritualistas, kardecistas, espíritas, que não aceitavam, né, ou não aceitam, alguns ainda não aceitam, a manifestação de alguns espíritos que têm seus arquétipos muito linkados às religiões afro-brasileiras, né? Sobretudo com a Umbanda. Verdade. Será, Roberto, que isso tem mudado? A minha pergunta, eu acho que a gente pode tirar essa dúvida hoje, é: espíritos não são espíritos? Espírito é religião, Roberto? Espírito tem religião. É verdade. Né? É uma pergunta interessante, eu acho que a gente vai tirar essa dúvida hoje. Espero que tiremos essa dúvida hoje, que possamos esclarecer também, não só para a gente, mas para a galera reconectada que sempre nos pergunta isso. Quando a gente fala de espiritismo e quando a gente fala de religiões de matriz africana, chove de pergunta e questionamento. A Umbanda, qual a diferença para o espiritismo, qual a diferença para o candomblé, como é que os espíritos se manifestam, se Exu é um espírito evoluído ou não, o que são espíritos evoluídos, por que se tem que lidar com espíritos não evoluídos. Então acho que hoje nós vamos responder várias dessas perguntas. Preto Velho, né? O Preto Velho é uma entidade tão conhecida de matrizes afro-brasileiras, né? De matrizes africanas, religiões de matrizes africanas, é visto como para muitas pessoas como espíritos involuídos por falarem de forma simples. Será que isso é uma verdade, Roberto? Vamos saber. Vamos saber hoje. Vamos saber. Com ela, nossa convidada, Érica Paiva, que é coordenadora do Centro Espírita Casa da Caridade. Muito bem-vinda! Bem-vinda, Érica. Obrigada, agradeço demais o espaço, estar hoje aqui com vocês, pra gente ter esse bate-papo aí, né? É bom estar com a gente, né? É bom. É um prazer, né? Já assistiu? Calma, tá falando, não interrompe. Ele vai Tu já puxando, ele assistiu quer a ser Reconnect? elogiado. Já ele quer ser assisti. elogiado. As perguntas são boas, né? São boas. Sobretudo as minhas que eu faço, né? Não, as nossas. Eu sou um cara generoso. A questão da beleza física importa também, né? Érica, entrando um pouquinho no assunto. A tua casa, a gente conversou, né? A gente conversou algumas horas, né, de forma informal. E eu fiquei muito feliz quando eu conversei com você, quando você falou que tua casa é aberta, né? Tua casa é plural, né? E na casa da Caridade, vocês não têm essa distinção de espírito ser evoluído, porque se diz doutor, ou guia de luz, ou vem com um nome mais europeu, e involuído porque tem um nome mais africanista, ou mais abrasileirado, vamos dizer assim, ou porque tem um linguajar mais simples, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria começar com você. Como surgiu a Casa da Caridade? Se ela já surgiu assim, plural, e como foi essa mudança? Tá. A Casa da Caridade, ela surgiu de um movimento nosso que nós iniciamos ali na cidade de Maranguape, tá? A gente fazia um trabalho já lá de cura, de cirurgias espirituais. E com o tempo a gente sentiu a necessidade de trazer esse trabalho aqui para Fortaleza. Porque nós éramos uma parte do grupo, residíamos aqui em Fortaleza. Então a gente ia até Maranguape 2, 3 vezes por semana ali, né? Fazer o nosso trabalho voluntário, trabalhar a nossa espiritualidade. E surgiu em nós o desejo de trazer esse trabalho aqui para Fortaleza. Então a gente iniciou esse movimento no ano de 2000. A casa abriu no dia 13 de agosto do ano de 2000. Então nós iniciamos ali
com o estudo do evangelho, com o estudo da mediunidade e com as cirurgias espirituais, que era algo que a gente já fazia lá em Maranguape, né? Então, assim, nós já começamos, vamos assim, de uma forma ousada. Nós já começamos mexendo, vamos dizer assim, arengando com o movimento espírita, né? Porque as cirurgias espirituais ainda não são tão bem recebidas dentro das casas espíritas convencionais. Okay? Engraçado, porque esse tipo de cura, né, esse tipo de trabalho é muito linkado ao espiritismo, Muito. Né? É engraçado, me surpreende não ser aceito em algumas casas, né? Inclusive, assim, teve recentemente o lançamento aí do filme, né, do Zé Arigó, o Predestinado, contando a história dele. E eu achei ótimo. Até mesmo para que as pessoas vejam, o próprio movimento espírita abrace, né, esse tipo de trabalho, porque o mundo está aí cheio de médiuns de cura, Sim. precisando ser orientados, precisando trabalhar. Muitas vezes se perdem aí no meio do caminho por uma falta de uma orientação. Eu sei, eu acredito e eu reconheço que não é fácil. Não é fácil você orientar um trabalho de mediunidade que é aberto ao público, de médiuns muito ostensivos, porque nós vamos lidar com vaidades. O ser humano, ele tem vaidades. O ser humano, ele tem ali o seu quinhão de orgulho, ele tem ali o seu quinhão de querer se mostrar, de querer mostrar o que ele faz, mostrar do que ele é capaz, ser reconhecido. E o trabalho de você orientar médiuns dentro dessa, vamos assim dizer, dessa categoria, é trabalhar também com as questões morais do médium. Mas se ele não tem oportunidade de trabalhar, se ele não tem a oportunidade de errar, como é que ele vai crescer? Sim. Como é que ele vai usar ali aquela mediunidade, vamos dizer, aquele dom que ele recebeu, para que ele possa aqui, dentro dessa passagem pela Terra, crescer, se ele não tem oportunidade? Então, uma coisa que eu sinto falta dentro do movimento espírita é exatamente essa, é dar oportunidade aos médiuns que estão dentro de um trabalho ostensivo, que precise ser um trabalho mediúnico aberto ao público. Uhum. Porque... Não, pode falar, pode concluir. Porque o que a gente vê hoje em dia nas casas espíritas? Existe, hoje em dia não, já há de muito tempo. É uma reunião que são as reuniões de doutrinação, de desobsessão fechadas. Né? Então, assim, o consulente, a pessoa que busca a casa espírita, ele leva a sua queixa, ele recebe um atendimento fraterno, ele é orientado a estudar, a rezar né? mais, Leva um passe, né? toma passe. E aí, em paralelo, é feita ali uma reunião mediúnica para ele. Para tratar, vamos assim dizer, das desordens energéticas, espirituais que ele possa estar passando. E essa reunião ela é fechada. Ok, não estou criticando. Então, ali, o que os médiuns virem, a forma como os espíritos vão se manifestar, a forma como os médiuns vão trabalhar, está fechado, está entre quatro paredes. Então, é fácil, vamos assim dizer, lidar com essa situação. Mas quando você joga um trabalho mediúnico para fora das quatro paredes, abre ao público, para que venham pessoas, e ali vão muitas vezes acontecer, não vou dizer erros, mas às vezes o próprio médium ele está em evolução, ele está se trabalhando, ele está em desenvolvimento. Uhum. É lógico que algumas vezes ele vai errar. Então, o coordenador de um trabalho, ele vai ter mais trabalho. Porque ele vai ter que estar vendo isso, ele vai ter o papel dele, por isso que ele está lá. É, né? O papel dele, é o papel do coordenador, do orientador fazer isso, né? É ter ali aquela abertura com o médium, que é vamos dizer ali, da equipe, de uma corrente mediúnica, de dizer, fulano, olha, você se excedeu naquela hora, como é que você veio hoje para o trabalho? Você está passando por algum problema pessoal? Então, tudo isso aí, cabe ao orientador fazer, e isso dá trabalho. Uhum. Isso dá muito trabalho. Érica, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está vendo, assim, eu acho interessante porque quando eu falo, eu estou aqui para aprender, porque eu gosto muito de me colocar no lugar do nosso público, que sempre nos faz perguntas. Agora eu vou te interromper, você pode Ah. concluir sua pergunta, mas eu queria que ela terminasse depois. Claro. Como é que surgiu, como é que ela abriu, como é que Pronto, abriu. perfeito. Certo. Mas só para pautar assim, com a minha curiosidade, o que eu acho interessante. A gente verifica que dentro aí da própria doutrina espírita existem algumas nuances ou algumas, não digo disputas, mas alguns desentendimentos, algumas compreensões que são diferentes, né, dentro da própria doutrina. Isso. Queria que você concluísse realmente a pergunta do Bernardo, mas depois eu queria que a gente entrasse mais nessa questão de como o Espiritismo, que já tem dentro de si essas
ditas, ou contradições, ou compreensões diferentes, né, dentro do próprio espiritismo, como você enxerga que ele lidou sempre com o diferente, com as religiões espiritualistas diferentes, como as de matriz africana. Certo. Mas conclua que eu faço a minha pergunta, que eu tenho uma pergunta-chave aqui para falar. Mas eu acho que linka, né? Porque, assim, como foi? Aí vocês abriram a casa, vocês estavam em Maranguape. Aí abrimos a casa em Fortaleza, iniciamos com o estudo do Evangelho, com as cirurgias Até espirituais. então, era uma casa padrãozona espírita. Não era padrãozona, porque se a gente já começa com a cirurgia espiritual, já não é padrãozona. Aí já começa a chocar. Só com começa essa... a causar. Causar. Só com essa atividade específica de cirurgia espiritual, a gente já automaticamente entra para o Index Proibitório do Vaticano Espírita. Eita. Certo? Então, mas tudo bem, iniciamos. A gente também era muito jovem, acho que o jovem, ele gosta de ousar, né? Ele gosta ali de quebrar os paradigmas, de fazer algo diferente. E é importante. E eu acho isso muito importante. Então, no decorrer da caminhada da Casa Caridade, nós agregamos ao trabalho muitas, vamos assim dizer, atividades que não eram de praxe dentro de casas espíritas convencionais. Como, por exemplo, a apometria. Né? Então, quando nós conhecemos a apometria, nós contactamos alguns lugares de estudo do Rio Grande do Sul, trouxemos pessoas do Rio Grande do Sul para cá, para vir fazer uma formação com os médiuns da casa. Ficamos um bom tempo realizando esse trabalho ali com pessoas próximas para a gente ver como era o resultado, até para a gente se permitir errar. Sim. Né? E quando a gente viu que o trabalho, ele realmente tinha um resultado eficaz, aí assim, a gente abriu ao público. Né? Então, é um dos trabalhos, vamos assim dizer, não convencionais que vocês realizam. Que a gente realiza. Érica, quem é que faz cirurgias espirituais? Nós temos hoje na Casa Caridade uma equipe de 12 médiuns de cura. E espiritualmente falando, quais são os espíritos que fazem as cirurgias espirituais? A Casa Caridade ela é coordenada pelo Dr. Adolf Fritz. Ele é o coordenador do trabalho, ele está lá. Nós temos espíritos chamados Doutora Paula, Doutora Fátima, Doutora Ana, que o nome dela, ela na verdade, a Doutora Ana é uma francesa, então a brasileira Então entra no que eu quero te perguntar. Pra gente, né, eu não sou espírita. Ela ainda não me respondeu como foi que ela abriu pros... Mas então responde. A gente já tá aqui faz 20 minutos. Porque eu já estava aqui contando para ele, né, que a gente entrou com a apometria, então chegou um momento em que os espíritos da cirurgia espiritual, especificamente o Dr. Adolf Fritz, a gente tinha ali um momento, quando chegavam pessoas com demandas de trabalhos de feitiçaria, de goécia, nós encaminhávamos essas pessoas para uma grande amiga nossa, chamada Dona Isabel de Oxum, uma sacerdotisa da Umbanda, que já desencarnou, morava ali na Messejana. Então, esses casos a gente encaminhava para ela. Fazia cirurgia espiritual, era um câncer, era um problema no pulmão, era um cisto. Tal. Fosse um problema relacionado à magia, olha, procura essa pessoa, tal e tal. Chegou isso é muito importante, né? Isso começou também a ser muito importante, porque é o respeito do limite, né? Claro. Até aqui eu vou, a partir daqui eu não trato. Não trato e procure quem faça. Até o momento que nós tivemos chegou algumas pessoas com questões, vamos assim dizer, de magia negra. E o próprio Dr. Fritz mandou chamar a mim e ao Dênio, que é um trabalhador da casa, e disse assim, ó, essa pessoa aqui, até aqui eu posso ir. A partir daqui eu não posso mais ir. Aí a gente ficou assim, se olhando assim, e aí, né? Aí ele olhou e disse, aí, o que vocês vão fazer por essa pessoa? Porque uma hora a Isabel vai desencarnar. Tipo, você se vire, né? E aí? O que a gente faz com ela? Porque ela já disse que já rodou em vários lugares e ela talvez essa seja a última esperança dela, que talvez ela esteja desacreditada e não vá mais ter ânimo para procurar outro lugar. E aí, o que vocês vão fazer? Porque eu sou médico. Eu não posso ir além disso. E aí, ele nos botou para pensar. Aí, e aí, doutor Fritz, o que a gente pode fazer? Disse, tá aqui tem uma equipe de espíritos que pode resolver esse problema. Aí, por que eles não resolvem? Porque falta médium para eles. Eu digo, não, doutor Fritz, nós estamos aqui. Então, não. Vocês são preconceituosos. Oi. Aí, não, doutor Fritz, vocês são preconceituosos. Quer ver? Posso mandar ele vir aqui, mediunizar em você na frente de todo mundo e ele falar o que veio fazer, dizer o nome dele? Eu disse, não, vamos conversar, né, direitinho. Então, isso foi uma reflexão que nós tivemos que fazer.
Então, a partir desse momento, nós começamos a nos capacitar, vamos assim dizer, estudar, buscar pessoas que trabalhassem já com a questão da antigoécia, né? Do desmanche de feitiçaria, com magia. Começamos a buscar vários sacerdotes de Umbanda, de Candomblé, da Jurema. Então, isso aí abriu para nós um leque de conhecimentos e de amizades muito que nós fizemos no decorrer desses anos, né? Então, nós começamos a aprender com essas pessoas e começamos a preparar trabalhadores da casa para trabalharem dentro da sala de cirurgia espiritual, exatamente com o papel da antigoécia. Então, hoje nós temos uma equipe de médiuns de cura que trabalham com os médicos espirituais. Nós temos uma equipe de magnetizadores, que é um trabalho anímico, ou seja, é um trabalho da pessoa, ele não está ali num processo mediúnico. Nós temos ali uma equipe também de pessoas que trabalham com a antigoécia. Então, foram pessoas que foram preparadas para isso. Estudaram, passaram por testes, foram provados, entendeu? Então, assim, a Casa da Caridade foi se abrindo para essa pluralidade. Aí eu linko com a pergunta com o Roberto, que eu interrompi ele. Que eu não consegui fazer. Que você não conseguiu Posso fazer. fazer? Pode fazer, por favor. Obrigado, povo espiritual, vocês me ajudam sempre. O espiritismo, ele trabalha, ele foi criado de uma forma elitista. Sim. Né? A gente vê o espiritismo linkado com médicos, com pessoas, né, que têm essa capacidade intelectual elitista. Essa ideia da elite intelectual está muito no coração, na criação do espiritismo. Você falou aí sobre a questão da abertura, que até certo ponto não tem mais como ir, mas o que eu queria entender é se, na sua visão, você compreende que o espiritismo, em geral, ainda continua elitista. Compreendo totalmente. E que, outra coisa também, eu queria que você me esclarecesse, para a gente poder compreender essa nova visão que você está tendo em relação à doutrina espírita e à questão espiritual. Se a gente pode entender que a espiritualidade, ela trabalha de formas diferentes, mas com o mesmo objetivo. Sim. Então, talvez não seja até aqui um espírito pode ir, até aí depois outro espírito vai, mas que talvez essa coletividade, botar todo mundo para trabalhar por um bem comum, seria o ideal? Sim, uma equipe multidisciplinar é o que a gente está vendo hoje nos hospitais. Rapaz, Roberto, essa tua pergunta foi tão legal que eu pensei que eu estava fazendo. Eu tinha que pegar na minha boca, mas eu não estava mexendo. Mas não fui eu que fiz. Ah, você foi intuído, né? Então, a gente vê que o mundo, se fala muito em globalização. E isso é globalização, gente. É você encontrar equipes multidisciplinares em qualquer local da sociedade, em qualquer âmbito da sociedade. Por que não dentro dos templos religiosos? Por que não? Né? Então, por exemplo, eu particularmente acompanho algo de perto que está chegando nesse momento, que está chegando culminando nisso que a gente deseja. Por exemplo, nós temos amigos que são umbandistas, que têm seus templos de umbanda, que convidam a Casa Caridade para ir fazer um trabalho de cirurgia espiritual lá. E nós vamos. Entramos espíritas e saímos espíritas. Porque não significa que eu vejo que aquilo ali funciona, que eu acredito, que eu faço ali uma casadinha, não significa que eu vou deixar de ter a minha religião. Nós já fizemos cirurgia espiritual dentro de igreja católica. Mas, Érica, assim, para além dessa questão, você compreende que existe uma questão racial muito forte? Com certeza. Se você for ver, vamos pegar aqui os primórdios, né, a gênese do Brasil. O Brasil, ele estava ali sendo habitado pelos índios, pelo povo indígena, né? Então, só aí existe uma grande ancestralidade. Mas o europeu chega, né? E o europeu chega ali para, vamos ser verdadeiros, destruir o que tinha antes para a gente trazer, colocar aqui a nossa forma correta de cultura, que é a que a gente vem trazendo aqui da Europa. Então, ele vem já ali catequizando o índio. Catequizando o índio significa dizer que o índio, aquilo que ele acredita, a religiosidade dele não é a certa. Sim. Já começa daí. Então, nós já começamos aí com um movimento cultural, religioso, de preconceito. Racial. E aí, junto com o europeu, vem o africano escravizado. E aí ele vem com toda a bagagem dele, porque é uma senhora bagagem. Sim. Vou até fazer um parênteses aqui. Um amigo nosso lá da Casa Espírita, ele estava contando que estava tendo um bate-papo com um aluno lá daquela parceria da Unilab.
E falando para ele, né, legal esse movimento, essa forma que o Brasil está encontrando vamos assim dizer, de se desculpar, né, com a África por todos os anos de É o que a gente chama de reparação histórica. Né? Exatamente. E o que ele achava disso? Aí ele é um africano, né? Ele disse assim, eu posso mesmo dizer? Você está preparado para me ouvir? Oi. Aí ele tô. Ele disse, cara, posso ser muito sincero, isso é uma coisa que vocês têm que resolver entre vocês. Aí ele, como assim? Cara, esse problema aí, dessa culpa aí que vocês têm em relação ao momento que vocês escravizaram aqui o africano aqui, isso é uma coisa aí que vocês que estão sofrendo com isso. A África tem 10 mil anos de história. 10 mil anos de história. O povo é onde você vai pegar resquícios e encontros arqueológicos de onde o homem, como é homem, apareceu há mais tempo. Sim. Então, olha aí, é uma bagagem de 10 mil anos de ancestralidade, onde, ora, o povo se escravizava, ora ele estava sendo escravizado. Isso sempre existiu. Então, o que são 300 anos de escravidão no Brasil para uma história de 10 mil anos? Para o africano não, mas para o brasileiro tem um impacto Pronto. gigante. Então, o que ele quis dizer é que é algo que vocês têm que resolver entre vocês. É algo que vocês têm que resolver dentro de vocês. Então, quando chega o africano aqui, né, com a bagagem dele, você vê que o Brasil, ele é riquíssimo dentro dessa espiritualidade, porque nós temos ali o que o indígena trouxe, temos o que o africano trouxe, temos o que o europeu trouxe, temos o que os mouros trouxeram. Então, você vai pegar aqui um Brasil, um país riquíssimo da forma religiosamente falando. E aí é muita pretensão nossa querer dividir, sectarizar isso, em vez de unir. Então, a gente chega ali no Pará, chega no Amazonas, e você encontra ali aquele juremeiro, que o juremeiro que louva uma espiritualidade, que louva Jesus, que louva um santo católico, que louva ali um orixá, e tá tudo certo. Ele faz ali o trabalho dele, ele evolui, ele se torna uma pessoa melhor, ele ajuda as pessoas que chegam até ele com dores, e tá tudo certo. Inclusive nos primórdios, né, na Umbanda, desculpe, na Umbanda primitiva, se assim podemos chamar, sofreu muita influência do espiritismo. Né? Inclusive o tambor, por exemplo, o atabaque tocado nos terreiros, ele voltou para os terreiros, vamos dizer assim, em 1934, 1935. Por quê? Porque para a Umbanda ser aceita como uma religião, ela teve que se aliar ao que era forte no momento. E o que era mais diferente do catolicismo, né, do cristianismo, era o espiritismo. Sim. Né? Então, o que aconteceu? Tirou-se elementos africanistas para poder ser aceito. Né? Muitos umbandistas criticam isso, né? Porque desempretou, vamos dizer assim, a Umbanda. Né? Mas eu tenho uma visão um pouco diferente. Era um negócio necessário para a época. Pronto, não é o que a gente queria, lógico. Não dá pra ser mas foi anacrônico, necessário. né? Foi necessário. Porque se você pegar ali, ó, as tribos indígenas, elas trabalhavam com instrumentos percussivos. Sim. Né? Aí a África traz instrumentos percussivos. A Europa traz os instrumentos de corda, o violão, o violino, o piano. Né? Então, assim, é o que você falou de elitizar. Então, a Umbanda, em algum momento, quando ela nasce, que ela quer ser aceita e ela tem essa vontade de pertencimento, né, de aceitação, ela vai ali tirando alguns elementos que remetessem à africanidade para poder ser aceito. Foi necessário. Inclusive, teve um período que não era nem só para ser aceito, é para não ser preso, né? Para não ser preso. Para sobreviver, né? Sobreviver. Para sobreviver. Mas e aí? Aí também tem uma pergunta que eu cortei o Roberto, né? Eu vou refazer por você, por educação e respeito. Oh, meu Deus. Tá, e vocês começaram a se desenvolver, a mediunidade de vocês para esse tipo de espiritualidade, de quebra de magia, quebra de feitiço, parará, beleza. Como reverberou isso na comunidade espírita? Da mesma forma de sempre. Muitos falatórios, muita perseguição, né? Mas faz parte. É como eu te disse, nós somos espíritas, mas nós não somos federados.
Exatamente, porque para se federar a gente teria que tirar as macas da casa e acabar com o trabalho da cirurgia espiritual, que é o nosso carro-chefe. Então, não tem problema ser perseguido, falar, não tem problema, sabe por quê? Porque quando precisam, eles vão bater na porta da Casa da Caridade e tá tudo certo. Aqui com a Érica Paiva, falando desse trabalho belíssimo que eles fazem na Casa da Caridade, né, sobre essa pluralidade, eles abrirem o espaço, abrirem a mente dos seus médios para buscar outros tipos de trabalho, outras entidades que, por muitas casas espiritualistas, são vistos de forma preconceituosa. Antes de ir para o nosso intervalinho, eu perguntei aqui à Érica se, devido a eles abrirem esse trabalho, esse tipo de trabalho, ampliarem o tipo de trabalho na Casa da Caridade, eles sofreram algum tipo de retaliação ou preconceito pela parte dos espíritas. Mas alguns sacerdotes de religiões de matrizes africanas também são meio reticentes ou bem reticentes de abrir um trabalho, por exemplo, de receber um preto velho, de receber um caboclo, de receber um exu, sem uma devida, do entendimento deles, preparação de terreiro. Sim. Né? É. O que é que você acha? Isso você, como você falou bem no primeiro bloco, tem muitos conhecidos, muitos amigos na religião, como eles receberam isso? E como a comunidade umbandista recebeu isso também? Pronto. Aqueles que nos conhecem de perto, que já acompanharam o trabalho, deram a maior força. Mas... Tá tudo certo, tá ótimo. Não é a mesma forma que eu trabalho, mas tá tendo resultado. Né? É lógico que a gente tem também essa perseguição, vamos assim dizer. Porque não sabem o que estão fazendo, estão mexendo com o que não sabem, com o que não deviam. E aí entra naquele mesmo balaio de que eu sei o que é certo e o certo é do meu jeito. Uhum. E a gente encontra isso aí em vários... A gente vê isso aí, um terreiro falando do outro. Sim. Né? Ah, não, a forma de trabalhar é a minha. E a gente não consegue ter essa visão. A casa certa é a minha, a umbanda certa é a minha. Não existe. Então, assim, ó, vamos fazer aqui. Do jeito que a gente tá fazendo, tá dando certo? Show! Bota pra frente. Importante a gente ajudar. Importante a gente receber as pessoas que estão sofrendo dentro do nosso templo e fazer com que elas saiam de lá melhor. Essa é a função é fazer com que as pessoas se espiritualizem, com que elas saiam de lá com uma semente da evolução plantada. Porque ela vai lá para fora, para a batalha do dia a dia dela, nessa selva de pedras que nós moramos, que nós vivemos, e ela possa evoluir. Porque está dentro do templo religioso. Oh, meu irmão, tudo bem, paz de Cristo. É muito fácil. Eu quero ver lá fora, você encontrar um oponente seu que está defendendo aqui um lado político diferente do seu, se você vai ter essa mesma caridade. Vai respeitar, que ali é o ponto de vista dele. Isso aí é o que a gente tem que trabalhar, disseminar nas pessoas que buscam um templo religioso. De que elas cresçam, de que elas evoluam lá fora. Então, assim, recebemos retaliação também de alguns grupos umbandistas e candomblecistas, sim. Tá tudo certo. Faz parte, inclusive, né? Faz parte, porque na Casa da Caridade também tem tambor. Nós temos um trabalho lá uma vez por mês, que nós recebemos em torno de 500 pessoas, e é exatamente de limpeza espiritual. Nós evocamos as forças da natureza. E aí você chama a força da natureza do que você quiser. Você pode chamar ela de orixá, você pode chamar... os gregos entendiam ela como os deuses. Os vikings também. A nossa gênese, né, de espiritualidade, quando a gente vai pegar os povos primitivos de muitos anos atrás, eram todos politeístas. Porque eles conseguiam enxergar Deus em qualquer manifestação da natureza. A força que faz uma flor desabrochar é uma força da natureza. Ah, nós vamos chamar ela de tal coisa. Aí, lá nos romanos vão chamar de uma coisa, os gregos vão chamar de outra coisa, os mongóis vão chamar de outra coisa, os índios aqui chamaram. Então, cada qual foi dando seu nome, mas... É assim que se entendia, até o momento em que as coisas foram combinando para que todas essas forças da natureza viessem de um único Deus. E aí nós vamos entrar no monoteísmo. Érica, deixa eu perguntar uma coisa. Em relação às entidades, as ditas não convencionais dentro do espiritismo, vocês trabalham com preto velho somente? Ou... Preto velho, Exu, caboclo, o nome que ele disser. Se ele veio para ajudar, não interessa o nome dele e nem a patente dele. Uhum. Se fala assim, porque o espiritismo ele está muito ele é elitizado, então ele quer ali o médico, o doutor. Mas se você for ver os médicos que estão trabalhando ali no dia a dia na cirurgia espiritual, não são médicos, não são espíritos evoluídos.
Isso é Então, mas- interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando o que você falou. É possível, então, que desde sempre, quem se denominava um médico, na verdade, sempre foi um preto velho? Pode Que para ser aceito disse que era um médico porque estava ali com pessoas E que eram vice-versa, elitistas. né, Roberto? Pode E ser. talvez uma pessoa que Se diz preto desencarnou, velho se diz e preto velho para foi um ser aceito médico. na Umbanda. Talvez um médico desse, quando ele for realizar um trabalho de cura dentro de um terreiro de Umbanda, ele precisa dizer que é um preto velho. Porque o preconceito está em todas as religiões. Tá entendendo? Então, você tem que entender que quem está ali trabalhando, nós, trabalhadores encarnados, estamos trabalhando quem precisa evoluir. Os espíritos também. Então, só porque se coloca uma roupagem de médico, e aí é onde a gente diz que está elitizado, é um padre. Um padre é muito bem-vindo dentro das reuniões. Uma freira é muito bem-vinda dentro das reuniões espíritas convencionais. Inclusive, a gente está fazendo um paralelo, foi assim que a Umbanda foi aceita, né? Caboclo das Sete Encruzilhadas, através do médium Zélio Fernandinho de Moraes, recebeu o Caboclo das Sete Encruzilhadas, e uma médium que eu vejo é um espírito de vestes eclesiásticas, no que vês é resquícios fluídicos de minha última encarnação. Ele teve que se apresentar como um padre para ser aceito, É isso. né? Exato. Então, agora tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, Érica, Tá. que é assim, fazendo um paralelo entre a Umbanda, ou as religiões de matriz africanas, e o espiritismo em relação à caridade. Muitas pessoas, inclusive provenientes de algum centro espírita, certo? Quando adentram numa casa de Umbanda, não conseguem enxergar uma caridade sem sem dar passagem, vamos dizer assim, a manifestação do obsessor. Ou seja, como é que é feita a caridade se o obsessor não consegue ter fala, né? Porque na Umbanda não se dá passagem, vamos dizer assim, né, na maneira que se fala no terreiro, não se dá passagem ao obsessor, né? Já no centro espírita, se dá essa manifestação do obsessor, onde também vai um umbandista, alguns umbandistas, e fala: onde está a caridade na passagem ao obsessor para falar o que ele quer, xingar quem ele quer, ele pode tirar do coração dele, deixando no coração da pessoa que nem lembra do que fez. Uhum. Qual a opinião, primeiro a sua opinião pessoal, e qual é a opinião coletiva da tua casa sobre isso? Vamos lá. Tanto eu como a nossa casa, a gente usa muito uma premissa que estão nos evangelhos, que fala o seguinte, que nós temos que avaliar a árvore pelos frutos. Então, assim, a gente tem que avaliar a obra pelos resultados. Se a forma como o Templo X está fazendo um trabalho está tendo um resultado positivo, ok. Se é dando passagem para o obsessor e está dando resultado positivo, ótimo. Se não é dando passagem para o obsessor, mas é ali cantando, é ali desmanchando, é ali fazendo uma limpeza áurica, deu resultado, tá ótimo. O evangelho, ele é claro. Nós temos que validar a árvore pelos frutos, ou seja, a obra pelos resultados. Às vezes eu acho que isso é uma briga de ego. Sim. Não é uma briga de ego. É uma briga de ego. Né? É uma briga de ego. Então, eu sou espírita. Então, estudando toda a obra de Kardec, você vê que em um determinado momento, Kardec fala claramente que o intuito da codificação não é transformar aquilo ali numa religião, mas fazer com que essa codificação ela sirva de base doutrinária para várias religiões. Infelizmente, a doutrina espírita se tornou uma religião no Brasil. Se tornou religião. Isso é Se fato. você chega na Europa, e eu digo isso porque eu fui já para a Europa várias vezes, conheci vários movimentos religiosos lá, o espiritismo, pelo europeu, na visão do europeu, ela não é vista como uma religião. É como uma doutrina que eles estudam e aplicam lá, seja no que for da religião deles. Você vai encontrar centros espíritas na Europa que foram fundados por brasileiros. Que entenderam, acharam, e aí eu não estou aqui para julgar quem sou eu, não vou ser leviana a isso, que a missão deles foi ir para a Europa e montar centros espíritas. Mas se está dando certo, Acabou. ótimo. Talvez aquela vontade que Kardec tinha de que não se tornassem, que a doutrina espírita não se tornasse uma religião, fosse a vontade dele da época, mas se tornou e está ajudando as pessoas, ótimo. Né? Mas a gente também tem que ver nas entrelinhas o que é que ele quis dizer, que essa doutrina ela pode ser estudada para servir de base para outras religiões. E eu conheço casas de Umbanda antigas, que já estão aí na 4ª, 5ª sucessão, que até hoje vão abrir lá um trabalho, faz uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo.
quando vão trabalhar com os médiuns, no desenvolvimento mediúnico dos médiuns, utilizam também um estudo dentro do livro dos médiuns. Conheço vários. Então, eu acho que essa troca é muito bacana. Mas vocês foram além disso, né, Érica? Sim. Então, vocês foram além. Então, fora ter toda essa amplitude e visão plural dentro da casa de vocês, de terem recebido ou permitido a receber esses espíritos, esses irmãos para a cura, livre de qualquer amarra de preconceito ou teologia, né? Vocês estão promovendo Sim. um show não, uma vivência, trazendo o Sandro Luiz, né, que é uma das grandes, grandes personalidades da musicalidade nos terreiros. Exatamente. Criatura, que ideia foi essa? Menino, foi o seguinte. Então, assim, o pessoal já largava pedra, agora pronto, vai fazer o quê? Não tem problema. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Se o resultado for positivo, tá vou usar certo, isso pra vida. Né? Então, olha, a gente conheceu o trabalho do Sandro pela internet, né? Como acho que a maioria das pessoas, né? Hoje em dia a internet, ela nos possibilita isso, né? Ela rompe ali as barreiras dos quilômetros que nos separam. Conhecemos o trabalho do Sandro, vimos o trabalho dele e vimos a força das músicas que ele compunha. Porque a gente também tem que pensar nisso, a força da música. O que a música dele está dizendo, né? Quando você pega, por exemplo, ali uma passagem de uma música dele que ele fala assim: quem faz sua espada brilhar, Senhor Ogum, sua lança, seu elmo dourado é Jesus. Para que coisa mais cristã do que isso? Uhum. Ele está dizendo que as ferramentas da batalha que é Ogum, sua lança, seu elmo dourado é Jesus. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, se você for pela moral cristã, você vence qualquer batalha. Sim. Então, tudo isso aí nos chamou a atenção. Sem contar com a força do tambor. Gente, o tambor, ele é importantíssimo. O toque do tambor, a ressonância do toque do tambor, a frequência vibratória do tambor, ele atinge o timo, que é um órgão que nós nascemos com ele enorme e que com o passar dos anos ele vai diminuindo, vai diminuindo. O timo, ele está ligado ao nosso chakra cardíaco. Ele é responsável ali pelos nossos sentimentos de amor, de compaixão. É onde toca a gente, a emoção bate. A pessoa que está aqui, num trabalho que tem um tambor, que quando o tambor começa a tocar, a pessoa sente aqui a pulsação. Aí você joga uma música em cima disso, uma música que vai te levar a uma percepção, a um entender moral. Isso, gente, é a chave do sucesso. É o entendimento com o sentimento. Né? Então, Você a gente encontrou no Sandro, né? No trabalho dele, a gente conseguiu perceber isso nele. E aí, uma amiga nossa do centro, a Marcionília, entrou em contato com ele. Oi, Sandro, tá? Nós somos Casa da Caridade, nós acompanhamos seu trabalho. A gente quer conhecer melhor você. Primeiro momento, nós queremos lhe conhecer. Né? Então, houve ali uma longa conversa, né, de conhecimento, a gente explicando como era a nossa casa, ele explicando como era o trabalho dele. Eu vou para Fortaleza conhecer vocês. Vamos. Então, no primeiro momento, a gente tinha pensado em fazer um show do Sandro aqui. Um show mesmo, aquele shows que ele faz grande. Seria contactar um teatro, um Teatro Rio Mar da Vida. Mas é um projeto ousado, caro, né? Então, no primeiro momento, a gente pensou, não, vamos fazer algo menor. Sandro, que tal você vir fazer algo com os trabalhadores da casa, com os trabalhadores do TVN, que é esse trabalho que eu te falei, que a gente trabalha uma vez por mês? E ótimo, ele gostou. Então, começamos a conjecturar sobre isso, como seria... Vamos fazer uma vivência. E aí o Sandro já tem essa vivência pronta. Ele, junto com o Gilson Curimba, já tem essa vivência formatada. Ele já esteve em muitas casas de Umbanda lá pelo Sul e Sudeste, levando essa proposta. Olha, nós temos essa vivência. Aí, ótimo. A gente quer. Quando a gente quer, vamos trazer, a gente percebeu que era algo grande. E seria muito egoísmo da nossa parte trazer só pra gente. Cara, vamos dividir isso com as pessoas, vamos dividir isso com outras casas, vamos dividir isso com a galera dos terreiros. Vamos dividir isso com a galera do axé, porque eles são os que mais, vamos assim, que bebem mais dessa fonte. Nós vamos trazer aqui uma equipe de 9 pessoas, com passagem, ida e volta, hotel. E só a gente usufruir disso, mano, isso não está certo. Vamos abrir. E a gente procurou o Lulas, né, que é um buffet parceiro nosso, amigo.
Eles abriram as portas para a gente, porque a gente entendeu que dentro da Casa Caridade nós não ia ter espaço para fazer esse evento. E aí abrimos, convidamos todo mundo. E aí, ó, quem é do axé, quem é da boa noite, quem é do bom dia, quem é do shalom, quem é da paz de Cristo, sejam bem-vindos. E aí a gente deixa isso muito claro, sabe, Bernardo, sabe, Roberto? Que não é um evento para espíritas nem para umbandistas, é um evento é uma vivência para quem quer viver algo espiritual. Nós tivemos pessoas que entraram em contato com nós, fizeram inscrição, que são evangélicas. Maravilha. Da Igreja Canaã. Não vou dizer nome, porque vai que o pastor da pessoa fica Não tem que dizer o chateado. nome, não. Tem que dizer o nome, tem que dizer Até o nome. porque, Tem que dizer até o nome, porque André. são mais... Alô, pastor da Canaã, hein? Alô, olha, pastor. Você, pastor, atenção, olha, abre o olho. E não foi só uma pessoa. Hashtag fica a dica. Não foi só uma pessoa. Então, nós temos pessoas católicas que estão indo para o evento, já compraram ingresso, evangélicos, espíritas, gnósticos, ateus. Tem 2 pessoas que são ateus que vão para esse evento. Que a música toca independente, né? A música toca... É isso que eu digo. Olha, Uma é uma questão de vivência sentimento. curativa. Eu convido as pessoas. É um dia todo. É uma vivência que é o dia todo. De 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. O Sandro trazendo a bagagem de conhecimento dele junto com o mestre Gilson. Falando de como as músicas surgiram, dos bastidores espirituais e de como foi a composição desses pontos, desses cânticos, de como está atuando dentro do trabalho deles. Eu vejo isso como uma grande troca, sabe, Bernardo? Mas não tem aula de tambor, não, né? Pode ter gente, não tem aula. A vivência não é aula de tambor, não vai ter ninguém deitado, se concentrando. Não. Porque você fala em vivência, né? Muito eu durmo. espiritualista. Falou em vivência, já estou dormindo. É até importante falar nisso, porque existe em nós o desejo de trazer eles para vir dar aqui um curso de curimba. Uhum. Existe uma vontade nossa. Mas nós vamos ver como é que vai ser o resultado desse primeiro evento, né? Então, assim, muitos umbandistas até procuram a gente. Vai ser uma festa? Não, gente, não é uma festa, é uma vivência. Mas o que é a vivência? É uma troca de conhecimentos. Gente, olha, qualquer templo religioso que ele estagna, que ele estaciona, e ele fica só naquilo que ele acha, ele vai deixar de crescer. Mas vamos para o expediente. Que horas a que horas, que data, e mais ou menos como é que é a programação? A programação é a seguinte, vai ser no dia 27 de novembro, é um domingo, iniciando às 10 horas da manhã. Nós vamos ter um intervalo para almoço de 2 horas e retornamos e vamos até às 17 horas. Certo? O almoço está incluso no ingresso? Não está incluso. Por que não está incluso? Porque nós não teríamos como desmontar o evento para montar um refeitório para montar o evento de novo. Entendi. Mas o Lulas, ele fica próximo a vários shopping centers, onde as pessoas podem ir, fazer uma refeição rápida e voltar. Ok? Aí à tarde, tem alguma parte que assim, eu acho que muitas pessoas anseiam em ouvir ele cantar, Vai naqueles ter. orgãs tocando. Sim, como eu disse, vem uma equipe de 9 pessoas. Então, é uma Então vivência... vai ter a parte mais show. É uma vivência toda musicada. É uma vivência toda musicada. Com certeza tem alguém perguntando agora, mas vai ter atendimento fraterno? Não. Vai ter algum... Não é um processo de Não. religião, é uma vivência... Gente, isso que eu quero dizer. Não vai ser um ritual religioso, não vai ser um dia de atendimentos com o Sandro Luiz. Vai ser uma vivência. Desculpa, quando eu falo assim, alguém perguntando, aí fica parecendo que eu estou ouvindo. Né? Mas olha, essas perguntas estão acontecendo muito nas redes sociais, perguntando, né? Vai ter atendimento? Eu vou poder me consultar? Não, porque não é essa a proposta. A proposta realmente é uma vivência. É você ir viver ali o que eles têm para trazer. Eles formataram algo bonito, né? É a gente confiar. Eu digo muito para as pessoas, olha, mergulho de cabeça, confia. Confia. Só sei que estaremos lá, né? Estaremos lá. Inclusive, atenção, você reconectada, a Reconect vai estar lá cobrindo tudinho para você. Então a gente vai gravar um programa especial, né, com todo esse evento para você. Tá? É óbvio que o programa vai passar depois do evento. E a gente não vai passar ele todo, até porque o programa só tem 50 minutos. Então é um dia inteiro, é de 10 da manhã até 5 da tarde. A gente vai gravar. O mais interessante é a momentos. oportunidade que você tem para falar pro Bernardo aquilo que você sempre quis falou e nunca teve a oportunidade. Ele vai estar lá, você fala para ele. Eu acho até que esse programa Eu já boto aí, para ele. essa Você que vale cobertura... para Bernardo. Ele que responde aí por tudo. Esse programa aí, né, que vai ser a cobertura do evento, ele vai ter duas finalidades. A primeira delas de quem viveu o processo, né, rever, né, porque aí vão acionar as âncoras internas. E segundo, é aquela pessoa que não foi chorar de arrependimento. Porque tem pessoas, Bernardo, que estão perguntando, quando vai ter outro? Gente, eu não sei.
É um evento, olha, primeiro que tem a agenda do próprio Sandro. Ele está indo com essa vivência, indo em vários locais. É a primeira vivência no norte e nordeste dele. Então, ou seja, Fortaleza está sendo pioneira nesse movimento. Então, quando vai ter de novo, não sei. Então, quem quiser ir, vá agora. Mesmo não sabendo, se em dúvida se vai ser bom ou não, vai, mergulha. Eu digo muito isso. Você vai assistir um filme, você já sabe se o filme é bom? Não, você vai lá Você pra tem ver, né? indicação de pessoas, não é verdade? Uhum. Você tem indicação da pessoa que, olha, eu assisti, gostei, não gostei. Mas você só vai saber se é bom mesmo se você entrar lá na cabine e assistir o cinema. Então, botar no canal, assistir o filme. Mas eu tô curioso. E aí, como é que foi depois que vocês lançaram esse evento? Sério. Tá, lançou Vivências Espirituais com Sandro Luiz e Gilson Curimba, Ah. trazendo toda a ancestralidade afro-brasileira pro Ceará. Promoção Casa da Caridade. Certo. Tá, e aí? Como foi o Até telefone e o agora- WhatsApp? Até agora está show. Até agora a resposta está sendo muito boa, as pessoas buscando. Não, eu digo do lado das federações. Até agora, tudo show, tranquilo. O Que movimento. bom. É lógico que o movimento espírita não vai abraçar de dizer, de divulgar, mas estão buscando. Aquele cara pessimista até agora tranquilo, mas aqui pro evento ninguém sabe. Mas né? já Você tão pode ligando, falar também que vai ser né? tudo em paz. Mas já estão brincando. ligando, já estão fazendo suas inscrições. E eu vejo isso como Maravilha. resposta muito positiva. Érica, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu adoro fazer. A minha pergunta sempre começa, deixa eu te perguntar uma coisa. Porque se tu Tá. falar que não vai deixar, eu também vou perguntar de qualquer jeito. qualquer Não vou jeito. parar com isso. Tá certo. E tá tudo certo. Tô brincando. Mas, Érica, você vê que existe, então, uma tendência, entendendo o espiritismo como religião, que existe uma tendência de haver mais abertura, ou seja, existe uma tendência de todas as religiões de acabar não tendo religião, de sendo uma coisa só, ou é muito otimismo da minha Eu parte? acho que é muito otimismo. Eu acho que essas religiões, as religiões precisam existir de forma, com as suas diferenças. Porque é como a gente vai atingir o maior número do público. Tem pessoas que gostam do amarelo, tem pessoas que gostam do azul. Né? Tem pessoas que gostam de rock, tem pessoas que gostam de MPB. Então, eu acho que até a formatação dos templos religiosos, ela vem exatamente para atender a demanda. Então, tem pessoas realmente que elas vão querer ir para o centro espírita, outras que vão querer ir para o terreiro de Umbanda, outros para o candomblé, outras para a igreja católica. O desejo nosso é que isso seja uma coisa que aconteça de forma amigável, respeitosa. E que eu, que sou católica, possa, de vez em quando, ir lá no terreiro, tomar meu passo, fazer minha limpeza, assim, escondida. É aquilo que a gente acabou de fundar hoje, né? Fundar hoje, a interespiritualidade. Que a gente acabou de formatar a minha ideia. Agora, mas eu abro para vocês também. Olha, Todos são gente, co-participantes. é lógico, é muito chato você querer frequentar e conhecer, ou ir num dia de um ritual dentro de uma religião que não é a sua e ter que ir escondido. Ô, fulano, não fala que você me viu aqui. Pra quê? Agora, pra Pois gente... porque eu vou pra missa de cura do Shalom de vez em quando. Vou e digo que vou e digo lá na Casa da Caridade que vou. Olha, eu tô indo pra Canidé, fazer o que, Érica? Pra missa, que vai ter agora, por conta das festas de São Francisco de Assis. Ah, você vai com quem? Com uma amiga minha, que é um bandista. Que veio Agora, lá do Codó. E quando a gente Se tá... apresenta. Oi. A gente tá encerrando, mas eu não queria encerrar sem você dizer onde é que está vendendo o ingresso da vivência. E se você quer agradecer a algum colaborador do evento. Queremos agradecer, sim. O Lulas Buffet está nos ajudando demais, né? Quando eu digo demais, porque eles estão montando lá um evento para a gente, com decoração. Vai estar lindo. Vai ser de encher os olhos, né? O Lulas é um buffet muito competente. Então, a gente quer agradecer muito a ele. Queremos agradecer ao Açaí Land, que é uma franquia de açaí que está chegando também agora aqui no Ceará. Ela ainda não existe, é nova. Quero agradecer ao programa Reconnect, Muito obrigado. né? Pelo Prazer é nosso. espaço, Prazer é nosso. que eu acho importante a gente conversar Não, seja sobre muito- isso. Hotel É a nossa o Grama cara. Aqui, Agora, é o nada Grama mais, Aqui, Isso. né? nada mais a cara da Reconnect do que essa pluralidade. Isso. Né? É a nossa E cara. quero agradecer ao Hotel Gran Marquise, né? Pela parceria de sucesso que tem com a gente. O Gran Marquise é um parceiro nosso forte. Quando eu digo um parceiro nosso forte, porque ele já nos ajudou demais com alimento. Quando nós distribuímos alimentação para a população de rua, eles estão sempre chegando junto. Com lençol, com toalha. Então, assim, são parceiros não só do evento, é da casa. E onde é que está a venda? Está à venda. Você pode entrar em contato com a Casa da Caridade pelo Instagram, @Casa da Caridade. Ou então você pode entrar em contato pelo WhatsApp. E eu vou dar aqui para vocês o WhatsApp. Vai ficar aqui embaixo também. Vai, fica embaixo. Pode ficar tranquilo. Vai ficar. Tá na Casa Então- Olorum também, né?
tem na Casa Olorum. Então, eu nem Casa vou falar Olorum. aqui o telefone, vocês vão botar aqui embaixo. Procura né? no Instagram da Casa Caridade, dá tudo E certo. tem esse telefone que é o WhatsApp. Pode procurar. A Casa Olorum também disponibilizou alguns ingressos. E nesse WhatsApp a gente pode informar possíveis novos lugares onde estejam à venda, porque a gente acredita que novos parceiros vão acontecer daqui para Com lá. certeza. Érica, parabéns. Érica, parabéns. Muito obrigado. Quero dar um abração a todo mundo da Casa da Caridade. Um abração muito grande aqui da Reconnect, me e do Roberto. Tá? Então, um abração mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns, Érica. Então, conte sempre com a gente. Um convite para vocês irem lá conhecer Ah, a casa. vamos sim, lá, vamos eu não sim. perco, não. E vocês vão, viu? Vão lá pro evento aí da Casa da Caridade com o Sandro Luiz, que vai ser muito bom. Indicação aqui, top da Reconnect. Obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo. Mais uma Mais uma reconexão. reconexão feita com sucesso. Com sucesso, obrigado, Érica. Obrigado Muito a obrigada. você que está com a gente nesse domingão. Prazer de você abrir aqui, você possa sempre abrir a porta da sua casa para a gente no seu domingão, para receber aqui eu, o Roberto e os nossos convidados maravilhosos. Então, aproveite seu resto de domingo e até a próxima semana.